Fala galera, tudo jóia? Neste vídeo, antes de adentrarmos nos detalhes do experimento, retomaremos a cronologia dos fatos que culminaram na explicação atualmente mais aceita do efeito fotoelétrico. Em 1902, o físico Philippe Lenard, estimulado pelos trabalhos de Hertz e Hausch sobre a natureza eletromagnética da luz e suas implicações quando direcionadas a corpos metálicos, respectivamente, conduziu uma investigação substancial e mais detalhada a respeito do efeito fotoelétrico, que até então carecia de uma base densa de conhecimento para dar suporte aos pilares que eventualmente pudessem se transformar em uma aplicação futura. O experimento de Lenard, resumidamente, consistia em analisar a corrente elétrica de um circuito composto por um gerador de tensão variável, em série com um par de eletrodos metálicos encapsulados em um tubo contendo gás rarefeito. Dessa imagem, podemos analisar as incompatibilidades que Lenard se deparou ao realizar esses experimentos. As linhas em azul representam a incidência de uma luz, com frequência e intensidade conhecidas, que, quando aplicadas no eletrodo denominado cátodo, implicam na ejeção de elétrons desse metal. Por via desse aparato, Lenard procurou tirar conclusões a partir dos conceitos clássicos, das relações entre a intensidade da luz incidente e a sua frequência, com a tensão elétrica da fonte, a corrente do circuito e a energia cinética dos elétrons ejetados. O princípio de funcionamento do aparato não era tão complicado. Basicamente, combinando os elétrons ejetados do cátodo com o campo elétrico entre os eletrodos imposto pela presença de uma diferença de potencial entre eles, as direções de ejeção dos elétrons se convergem para uma única direção à medida que a tensão da fonte aumenta, fazendo com que cada vez menos elétrons se percam, entre aspas, nesse trajeto. O fato de que menos elétrons se perdem implica numa variação de corrente elétrica, que nesse caso fica sendo monitorada pela presença de um perímetro em série. A partir de variações cautelosas dos parâmetros mencionados e de uma análise cuidadosa, surgiram então as primeiras constatações de Lenard, a saber: 1. A corrente I que circula no circuito depende da intensidade da luz incidente. 2. O intervalo de tempo entre incidir luz no cátodo e surgir corrente no circuito é praticamente nulo e independente da intensidade luminosa. 3. Para que a corrente não seja nula, é preciso que a luz incidente tenha uma frequência mínima, sendo essa chamada de frequência de corte, dependente do metal utilizado no eletrodo. 4. Acima de um determinado valor de tensão da fonte, negativo ou positivo, mantendo-se a intensidade e a frequência da luz constantes, a corrente torna-se constante. Dessas observações enumeradas, somente 1 e 4 estavam condizentes com o conhecimento físico da época. A primeira, porque a intensidade da luz estava associada à intensidade do campo elétrico a ela inerente. Logo, seria perfeitamente plausível que mais elétrons ejetassem do cátodo e chegassem ao ânodo, produzindo sim uma corrente elétrica maior. A quarta, porque aumentar positivamente a tensão significa aumentar a probabilidade dos elétrons ejetados chegarem ao ânodo. Assim, quando esse valor é atingido, significa que todos os elétrons ejetados também atingem o ânodo, e aumentá-lo não implica em aumento de corrente. Da mesma forma, aumentar negativamente a tensão implica em diminuir a probabilidade de os elétrons ejetados chegarem ao ânodo. Assim, quando esse valor, chamado de tensão de corte, é atingido, significa que nenhum elétron ejetado chega ao ânodo, portanto a corrente é nula. Uma outra observação de Lenard foi a seguinte: 5. Para uma maior intensidade luminosa da mesma fonte de luz, ou seja, a mesma frequência, tensões de saturação, Vs, são diferentes, sendo maior para a luz de maior intensidade. Porém, tensões de corte são iguais. O item 5, assim como os itens 2 e 3, também não estava de acordo com a teoria clássica vigente, pelas seguintes relações matemáticas extraídas do pensamento da época. E representa a energia que a luz transmite para os elétrons, Φ a função trabalho, que é a energia mínima necessária para retirar um elétron do determinado metal. Kmax seria a energia cinética máxima do elétron ejetado. Da equação 1, podemos ainda determinar a tensão de corte pelo seguinte raciocínio: se ao atingir o potencial de corte Vc não há mais corrente, significa que não há mais elétrons chegando no ânodo, levando-nos a concluir que aqueles elétrons mais energéticos ejetados têm toda a sua energia dissipada pela ação desse potencial retardador Vc,
o que nos permite escrever a partir da equação anterior a seguinte equação, onde E representa a carga elementar do elétron. Dessa forma, conclui-se que, para as maiores intensidades luminosas e, portanto, maiores energias entregues para cada elétron, dever-se-iam existir dois potenciais diferentes de corte. Porém, como afirma a observação 5, esses potenciais não são diferentes para uma variação na intensidade luminosa, como mostra a seguinte figura. A partir dessas três observações, que não poderiam ser explicadas de maneira clássica, eis que surge o brilhantismo do físico Albert Einstein, atrelado ao trabalho de Max Planck. Em 1905, Albert Einstein propõe uma explicação para o efeito fotoelétrico que até então a teoria clássica não permitia explicar. É importante ressaltar que o trabalho de Planck, realizado 5 anos antes, afirmava que as trocas de energia entre matéria e radiação eram quantizadas, e só podiam se dar por múltiplos inteiros de um certo quantum, valor esse dado pelo produto de uma constante pela frequência de radiação, HF. Assim, apoiado nessa ideia, Einstein propôs os seguintes postulados. 1. A luz é um aglomerado de quantum, fóton, e cada quantum tem energia. 2. Quando um fóton encontra, entre aspas, um elétron, ele transfere energia de forma binária, ou seja, ou transfere toda a energia ou não transfere, nunca uma parcela dela. 3. A troca de energia entre fótons e elétrons ocorre em pares, relação 1 para 1. Com esses três postulados, Einstein consegue explicar categoricamente o inexplicável. Explicação para a indagação do item 2. Se há incidência de uma luz com frequência maior que a frequência de corte, de modo a produzir o efeito fotoelétrico, então, pelos postulados, se um fóton, entre aspas, encontra um elétron, toda a sua energia é transferida para ele. Assim, se o elétron, após o encontro, tem energia H vezes F, e F é maior do que a frequência de corte, conclui-se que a carga é ejetada independentemente da intensidade luminosa, e, portanto, quase que instantaneamente. Explicação para a indagação do item 3. Se cada fóton encontrar um elétron transfere energia de forma binária, e essa energia é maior que a função trabalho, então, sem sombra de dúvidas, o elétron é ejetado. Explicação para a indagação do item 5. Se voltarmos para a equação 2, teremos que a tensão de corte é dada pela razão entre a energia menos a função trabalho dividido pela carga elementar. Mas, pelos postulados, a energia E entregue para o elétron não depende da intensidade. Logo, podemos afirmar que a tensão de corte vai ser dada pela seguinte expressão. Podemos notar que aumentar a intensidade da luz incidente em uma mesma placa metálica não implica em aumentar ou diminuir o potencial de corte. Em outras palavras, para um mesmo metal, esse valor é o mesmo para toda onda eletromagnética de frequência F. Com esse trabalho, em 10 de novembro de 1922, Einstein foi agraciado com o Prêmio Nobel de Física em 1921, por suas contribuições à física teórica e, especialmente, por sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Primeiro, a fim de observar o efeito da variação da intensidade da luz para uma mesma frequência, inseriu-se no fotodiodo a capa de 2 mm de diâmetro e o filtro de 436 mm. Destapou-se então a janela da fonte de luz, permitindo a incidência da luz no fotodiodo. Ao variar a tensão aplicada, obteve-se a seguinte curva IV. O mesmo processo foi feito alterando a capa para aberturas de 4 e 8 mm, mantendo o filtro de 436 mm. Para estes casos, obteve-se estas curvas IV. Sabendo que a interação fóton-elétron ocorre 1 a 1, tais resultados evidenciam que para uma dada frequência, maior que a frequência de corte, ao aumentar a intensidade luminosa, mais fótons serão emitidos e, consequentemente, mais elétrons serão ejetados, até uma determinada tensão de saturação, onde todos os elétrons do material já foram emitidos. Então, a partir desse ponto, a corrente mantém-se constante. Agora, para observar o efeito da variação da frequência da luz, dada uma intensidade constante, colocou-se a capa de 4 mm de diâmetro no fotodiodo e os filtros de 546, 577 e 436 mm. Para cada filtro, montou-se uma curva IV. A partir destes resultados, pode-se constatar que a energia cinética máxima dos elétrons emitidos é proporcional à frequência da luz incidente.
Portanto, a tensão de corte será maior conforme a frequência aumenta. Além disso, como a intensidade da luz é constante, a corrente máxima atingida a partir da tensão de saturação é igual para ambas as frequências, justamente pela interação fóton-elétron ocorrer 1 a 1. Em seguida, para determinar os valores da função trabalho do cátodo e da constante de Planck, utilizou-se o fotodiodo com a capa de 4 mm de diâmetro e alternou-se os filtros entre 365, 436, 546 e 577 mm. Para cada filtro, ajustou-se a tensão aplicada até que a fotocorrente fosse zero. Dessa forma, foi possível traçar o gráfico da tensão de corte em função da frequência da luz. De acordo com o resultado experimental, nota-se que a tensão de corte é uma função linear da frequência dos fótons, o que comprova a seguinte relação já citada anteriormente. A partir do gráfico, é possível obter coeficientes angular e linear e assim calcular a função trabalho do cátodo e a constante de Planck, obtendo respectivamente os seguintes valores. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um grande abraço e até a próxima, baby!